ele é um conteúdo um pouco mais denso, um pouco mais difícil de se tratar. Não difícil assim, não é uma dificuldade tão grande, é mais uma dificuldade de realmente de compreensão do autor, desse autor, porque ele vai falar sobre algumas questões bem interessantes, né, que é filosofia. E aí, antes eu já estou justificando. Ai, deixa eu desativar aqui meu áudio que eu preciso ver vocês. Já estou justificando a escolha do tema. É mais a questão de realmente vocês poderem. Um aluno aqui. Eu preciso que vocês saiam do nono ano compreendendo algumas questões que vocês vão abordar e vão ser aprofundadas no ensino médio. Já está ficando até chato, mas nós não podemos esquecer de lembrar que nós estamos vivendo um momento atípico na realidade da educação. Nunca passamos por uma situação de aula assíncrona ou remota e síncrona também, que tivéssemos tanta tecnologia, e aí isso contribui, isso ajuda, mas também não substitui a aula presencial. Só que não é por isso que nós iremos parar e deixar de aprender, e deixar de construir conhecimento, e deixar de se desenvolver. Há necessidade, mesmo com todas as dificuldades, de continuar se desenvolvendo, continuar crescendo, continuar evoluindo. Isso é a necessidade que nós temos e não podemos parar por isso, certo? Então, eu preparei para este bimestre 3 conteúdos que fazem parte de apenas um. Como assim? Nós iremos falar sobre esses 3 rapazinhos aqui: Aristóteles, Sócrates e Platão. E aí é interessante que a gente perceba o seguinte: eu não vou falar sobre Platão, Sócrates e Aristóteles de forma aprofundada, tá certo? Nós iremos falar de forma em que vocês ouçam o nome dele, Platão, Sócrates e Aristóteles, e que vocês compreendam de forma bem simples quais são os pensamentos desse filósofo e a importância dele para o pensamento, e para a filosofia, e para a religião e para a humanidade. Eles são filósofos clássicos, gregos, e são bastante importantes para a compreensão da filosofia, do pensamento racional, da compreensão da ciência e tudo mais. Como eu falei, eu acho esse texto, eu não sei como vocês sentiram, e aí, antes de iniciar a leitura, se alguém quiser dizer o que sentiu quando estava lendo, se achou muito difícil, muito denso, se alguém quiser falar, fique à vontade. Mas, para mim, eu acho que ele não é um texto tão fácil, não é um texto tão tranquilo, mas ele é necessário e dá para a gente discutir um pouquinho sobre. Esse texto é um texto bastante complexo, já que aborda muito assunto e envolve principalmente a existência de Deus, se ele realmente existe ou se ele não existe. Pois é, e assim, De uma certa forma, pelo que eu entendi, ele tem essa dúvida. Realmente todo mundo tem essa dúvida, né? Mas pois é, não mas quer acreditar, Platão não tem dúvida da existência de Deus. não? Não. E aí é muito interessante essa questão que você colocou, porque às vezes acontece que até algumas pessoas mesmo, falam muito sobre esse fato, sobre essa questão de alguns filósofos negar ou duvidar da existência de Deus. Mas Platão, ele defende, até nesse texto ele vai falar sobre um mundo inteligível, que é o mundo das ideias. Esse mundo das ideias de Platão já dá para nós uma luz
de que ele compreende que existe um mundo perfeito. E aí, neste mundo perfeito, nessa perfeição de mundo, você vai ver que ele não anula a existência de Deus. A gente vai fazendo a leitura e a gente vai ver que essa compreensão de Platão é bem além do que essa somente a ideia da existência ou não de Deus, porque ele vai refletir sobre algumas outras coisas, mas eu amei a sua fala, porque eu sinto muito isso, a questão de quando eu estou lendo textos filosóficos, puramente filosóficos, esse aqui é um bem mais simples, mas tem uns textos muito mais difíceis de ler, faz a gente se sentir pensativo e, ao mesmo tempo, achar que não está compreendendo nada. Por quê? Porque tem algumas questões que a gente pensa, que mundo de ideia é esse? Que realidade, que mundo inteligível é esse? E aí ele vai falando sobre isso. Mas a gente vai continuar, porque senão não vai dar tempo. Infelizmente, nosso momento é pequenininho. Platão foi o maior filósofo de todos os tempos. Sua filosofia é mais completa, metafísica e humana do que a de Aristóteles. Seus escritos, em forma de diálogo, são de uma beleza incomparável em relação a qualquer outro filósofo que já tenha existido. Aí o autor vai dizer, né? Vou analisar a filosofia platônica em seus principais aspectos, como o mundo das ideias, a psicologia e a existência de Deus, o domínio da opinião, a moral e a política. A ideia no começo, podemos definir a teoria das ideias dizendo que o mundo sensível é apenas uma cópia do mundo real e que o objeto da ciência é o mundo real das ideias. O mundo inteligível é estudado pela dialética. A dialética é um campo de estudo que vai trabalhar a partir do diálogo, da conversa. E o mundo sensível é o domínio da opinião. A existência do mundo ideal é baseada em duas provas segundo Tornão, uma de ordem lógica e outra de ordem ontológica. A prova lógica, Platão em nenhum momento põe em dúvida a existência da ciência, que para ele é um fato indiscutível. Então é necessário um objeto estável e permanente para que possa permanecer no espírito. Ora, para Platão, esse objeto não se encontra no mundo sensível, pois ele acredita, como Heráclito, que o mundo é infinito e perpétuo tecido de movimentos, onde tudo passa com as águas torrentes, sendo que nada permanece estável. Até aqui vai surgir algumas questões, principalmente sobre o mundo das ideias. De forma bem resumida e de forma bem simples, mais simples possível, Platão ele compreende que tudo que nós temos aqui no mundo, em que nós podemos tocar, que nós podemos ver, que é palpável, só existe porque é uma representação de algo intangível e inteligível. O que quer dizer isso? E o que nós temos aqui neste mundo é a representação de uma ideia que está além da nossa mente. Então, ele vai dizer que é uma árvore que nós conseguimos visualizar olhando para a natureza, é a representação de uma árvore real e de uma árvore perfeita. Tá certo? É isso que é o mundo das ideias para Platão. É um mundo em que tudo que tem neste mundo das ideias, que é o mundo inteligível, o mundo sensível, é o mundo ideal, é apenas a representação, a cópia do mundo ideal. Que aqui ele vai dizer. Podemos definir a teoria das ideias dizendo que o mundo sensível é apenas uma cópia do mundo ideal e que o objeto da ciência é o mundo real das ideias. Então, para ele, nosso mundo no sensível, que é o mundo em que a gente toca em tudo, é a da sensibilidade, ele é uma cópia do mundo ideal. Que mundo ideal é esse? É o mundo das ideias de Platão. Ele compreende que existe algo maior do que este mundo que nós vivemos.
E aí ele vai dizer mais para frente aqui. A prova lógica, Platão, em nenhum momento se põe em dúvida a existência da ciência, que para ele é fato indiscutível. É interessante a gente pensar sobre isso, né? Hoje, em pleno século XXI, há pessoas que negam a ciência. Platão, antes de Cristo, já não negava. Então, já fica aí algumas questões para se refletir. Professora, se tem gente Oi. que nega a existência de Deus, imagina a ciência. Mas a existência de Deus, quando se nega, você tem que compreender que nós estamos vivendo na busca da compreensão da humanidade, do mundo, a busca do racional, e tem algumas outras questões voltadas à compreensão de Deus. Por quê? Porque quem nega a existência de Deus ou tenta buscar uma resposta mais racional, não é uma pessoa que está negando algo que é visível. E este é o problema maior. Porque quando você nega a ciência, você está negando algo que foi estudado e foi visivelmente comprovado. Ah, desligue o som, Jefferson, senão não dá para você me ouvir e eu consigo falar direito. E já a existência de Deus, ela sempre foi questionada, por quê? Porque não é simplesmente eu dizer que senti Deus, mas é a necessidade da comprovação. Entendeu? Então, muitos que negam não é nem pelo fato de achar errado alguém que acredite, mas é pela busca e a necessidade de uma compreensão racional. Que aí a gente vai cair naquele nosso discurso sobre filosofia da religião, que é uma busca da compreensão racional de Deus. Mas negar a ciência é um pouco mais perigoso, tá bom? Sim, a ciência, né? Ora, para Platão, esse objeto não se encontra no mundo sensível. O mundo sensível sempre vai ser falado, é o nosso mundo em que nós vivemos. Pois ele acredita, como Heráclito, que o mundo é infinito e perpétuo tecido de movimentos, onde tudo passa, como as águas torrentes, sendo que nada permanece estável. Surge então a necessidade da ciência em encontrar seu objeto, o mundo inteligível das ideias. E para Platão é esse mundo onde tudo que nós temos é a representação do que tem lá, neste mundo das ideias, certo? A natureza das ideias de Platão definiu 4 propriedades. A espiritualidade, isso aqui é interessante, Bia, e é por isso que eu digo, e alguns autores concordam comigo, outros não, que Platão ele não nega a existência de Deus, porque ele não nega a espiritualidade. Mas ele, como um filósofo que foi, ele sempre buscou respostas racionais. Tá certo? Ele sempre, desculpa, ele sempre buscou manter as suas respostas racionais para poder ter uma explicação melhor, né? Isso, justamente. Aí alguns autores concordam com você em alguns fatores, vai dizer, Platão nega a existência de Deus, ele não acredita na existência. E já outros vai ter essa outra linha, que é que eu concordo mais, mas Bia não precisa concordar com a minha compreensão, de que ele não nega, até porque ele não nega a espiritualidade, quando você não nega a espiritualidade, você não nega a divindade. Eu não estou falando de Deus cristão, de Jesus, do Deus do Antigo Testamento, não. Ele não nega a existência de um ser transcendente, de um ser supremo, tá certo? Aí aqui, cadê? Questão de ordem inteligível. Inteligível, lembrem-se, é do mundo das ideias, portanto, invisíveis aos olhos humanos e apreendidas pela inteligência. E aí Platão vai defender, né, que a parte espiritual não é somente aquela questão espiritual da igreja, mas é a parte em que nós conseguimos aprender coisas abstratas, mesmo sem nunca ter existido algo antes, certo? A realidade, pois, para Platão, as ideias,
não são conceitos abstratos do espírito, nem pensamento do espírito divino, mas a realidades subsistentes e individuais, sendo objeto da contemplação científica e fonte da realidade da Terra, que é justamente isso que eu disse. Ele não compreende aqui a espiritualidade somente como aquela espiritualidade da igreja, onde eu vou orar e Deus vai falar comigo. Não, a espiritualidade que ele fala, essa espiritualidade que gera a compreensão das coisas. Professora, ele, pelo que eu entendo e pelo que eu entendi, ele falou como se não importa a sua religião, vamos dizer assim, mas ele acredita na divindade ou uma forma de espírito, alguma coisa assim. Não sei como. Ele acredita na espiritualidade e que ela vai mover o ser humano ao conhecimento. É basicamente isso. Ele não prega uma divindade em que você deve se submeter a um Deus ou que você deve respeito a ele, mas que você, tendo essa espiritualidade desse mundo inteligível, você vai compreender e aprender as coisas. Seria uma espiritualidade de inteligência, que é o que ele vai falar aqui. Sim. Na realidade, derivam-se de duas propriedades. A imutabilidade, que inclui toda mudança, pois são eternas. Por isso que ele vai dizer que o mundo das ideias, que é o mundo inteligível, é a árvore que nós vemos, um rio, por exemplo, ele é mutável, ele pode secar, ele pode encher, mas esse rio ideal do mundo das ideias, não acontece isso. A pureza, pois realiza a essência plenamente sem mistura, e cada um a sua ordem perfeita. O mundo sensível e o domínio da opinião de Platão diz no Timeu. Timeu é um livro, tá? O que é fixo e imutável supõe razões fixas e imutáveis. Quanto à imitação do que é imutável, convém falar dela em forma verossímil e analógica, posto que as minhas palavras não têm mais inverossímica de que outros. Há que nos contentarmos com elas. Convém, em semelhante matéria, limitarmos a discursos verossímeis. Tonade explica que isso sugere explicações de ordem mítica. E aí volta de novo aquela questão que Platão ele era influenciado também pelas histórias e a compreensão da mitologia grega que nós estudamos, tá certo? O mundo sensível possui em primeiro grau as percepções efêmeras das coisas sensíveis. Tonode explica que a atenção para ouvir ou recordar-se de belas músicas, procurando a mais harmoniosa, só dá origem à conjectura. No segundo grau, temos esforço de estabilização em que se esboçam definições científicas, porém fica incompleto e provisório, porque se baseia em opiniões aceitas pelo povo ou transmitidas por poetas e tradições religiosas, como mitos narrados por Fredo, em que o cavalo branco representa o coração e o negro a concupiscência, a existência de Deus. Platão recorre ao mito para provar a existência de Deus. Tá vendo aqui, Bia? Ele vai recorrer ao mito para provar a existência de Deus. Temos duas provas. Prova baseada na existência do mundo. Deus é o demiurgo, ou seja, Deus é o primeiro que existiu para poder se tornar isso. E Platão reconheceu, que para uma obra ter origem é necessário que haja um artífice que expõe o seu demiurgo em linguagem mítica. Ou seja, para que uma obra tenha origem, é necessário que tenha alguém que faça, certo? E aí ele vai expor isso de forma mitológica. Ele, depois de ter compreendido o mundo ideal, decidiu fazer o universo à sua imagem. Ou seja, para Platão, prova baseada no movimento. Deus é a alma real. Então, o que é que vai acontecer aqui, né? Ele vai dizer que Deus
ele é a alma real neste mundo das ideias. Então, existe um mundo das ideias que a gente vai trazer, pelo amor de Deus, não foi isso que Platão disse, mas vamos ter buscar aqui para nós. Para Platão, o mundo ideal seria o céu, que é para os cristãos, só que de uma forma totalmente diferente. Seria o lugar ideal, onde não tem corrupção, não há pecado, não há inveja, não há tristeza, não há dor. E aí, para Platão, esse mundo ideal seria esse mundo que tudo é perfeito. E aí, Deus, ele é a alma real deste mundo ideal. Deu para entender? Sim, E aí ele vai dizer isso, que Deus, ele é o artista que fez este mundo ideal, e aí há neste mundo ideal a projeção para o nosso mundo. Platão verifica que o mundo está sujeito a um movimento ordenado, como o movimento curricular das esferas celestes, que é pela estabilidade, a própria imagem da inteligência. E aí ele vai falar muito sobre essa questão da inteligência, que é para ele a espiritualidade, né? Para ele que exista. ele Oi? sempre, ele sempre abordou essa questão da inteligência, porque Isso, para ele, inteligência já é uma coisa. Então, se você tem a sabedoria, você pode, tipo assim, atingir esse mundo que ele fala, a sua isso, compreensão, essas coisas. perfeito. Platão reconheceu que para uma obra ter origem. Ah, aqui a gente já leu. Cadê? Platão verifica, tá aqui. Platão verifica que o mundo está sujeito. Para que exista o movimento, é necessário um motor. Platão sugere dois motores, um corpóreo e a alma. O corpo é inerte e é sempre movido por outro antes de se mover. E a alma é o motor que tem em si próprio seu movimento, tem em si próprio de seu movimento. E pode comunicá-lo sem receber antes as leis. A alma domina o corpo que morre. A moral, para Platão, quer que a ideia do bom seja derramada na natureza humana. A felicidade, para ele, não está identificada com o prazer, pois era isso que os sofistas pregavam. Falta ao prazer estabilidade e plenitude, pois novos desejos levam novos sofrimentos em um movimento que parece não ter fim. Ele identifica a sabedoria com a felicidade, mas acredita na desigualdade das inclinações dos homens para a prática da virtude. Uns se contentariam com a coragem, outros com a temperança, poucos, no entanto, buscariam a virtude perfeita e esses possuiriam o germe divino da sabedoria. Então, para Platão, nós temos aqui algumas coisas. Quando ele fala que Deus é a alma ideal, é que Platão compreende que para se mover, e aí ele vai falar isso aqui, precisa de um corpo e de uma alma. Então, o mundo para se mover precisa dessa alma, que para Platão é Deus. Tá certo? E aí, quando ele vai falar da moral, ele vai dizer que cada pessoa ela age de uma forma, não existe uma lei que determina a forma em que eu vou agir, a maneira em que nós iremos agir. Cada um vai se sentir bem buscando algumas questões. E alguns poucos, que aí ele vai achar, ele vai falar isso aqui, não está no texto, mas ele vai compreender que somente, ou na maioria das vezes, os filósofos é que vai buscar essa virtude perfeita, tá certo? Que aí eles, os filósofos, teriam esse germe divino da sabedoria. Gente, deu para entender? Ficou mais confuso? O que é que vocês acharam? Deu para entender. Ai, que bom, fico feliz. Mas vamos aqui para atividade, rapidinho, que a gente já passou da hora. O menino do sexto ano, doido para ter a aula deles. Primeira questão: o que é o mundo das ideias de Platão? É um mundo onde a sabedoria que pode atingir.
com sua compreensão, vamos dizer assim. O mundo das ideias de Platão, a gente pode definir como, primeiro, o mundo ideal, e segundo, como o mundo que vai ter tudo que é representado na Terra. Professora, eu Oh, coloquei que era o mundo ideal, o mundo das ideias que ele acreditava que havia detrás do nosso mundo. pronto, pode ser, fica legal assim. O que é o mundo ideal, segundo Platão, e quais são as provas de sua existência? Eu não lembro o que eu coloquei, mas peraí, deixa eu ver se eu... eu botei um mundo das ideias onde tudo é divertido, não tem corrupção, não tem... Tá aqui. Agora esqueci o que eu coloquei. Vamos ver aqui. Bem, aqui Esqueci até o que eu jantei ontem. primeiro ele vai dizer que existem duas formas, né, para definir isso. Que tá aqui, ó. Que o mundo ideal é apenas. Professora, eu Oi. assim, só podemos chegar a este mundo onde se encontra o verdadeiro conhecimento por meio da razão. E quando a sua existência pelo. Agora eu não estou conseguindo lembrar como foi. Mas o mundo ideal vai ser basicamente o seguinte: este mundo das ideias e só tem duas provas de sua existência, que vai ser a prova, vamos para cá para dizer bem direitinho, a prova lógica, que é essa aqui. Ai, não acredito que eu fiz. Tá aqui, cadê? A prova lógica e a antológica, tá certo? Ele vai dizer que tem essas duas formas de definir esse mundo ideal. Vamos para a terceira questão. O que Platão usa para provar a existência de Deus? A senhora falou que é por causa da alma e um corpo. É por causa que o mundo precisa de uma alma para se mover, um negócio que a senhora falou. Tem aqui, ó, temos duas provas baseadas na existência do mundo. Deus é o demiurgo, que ele é prova baseada no movimento, ele é a alma real. Isso aí mesmo. E segundo Platão, o que é corpo e alma? Isso aqui é tranquila, viu? Que é para Platão o que é corpo e o que é alma. O corpo sem antes de se mover. E a alma é o motor em si, o princípio de seu movimento. Isso mesmo. Pode comunicá-lo sem receber antes. Peraí, professor, eu vou ficar ocupado. Certo. E o que é moral? A moral de Platão que é derramada na natureza. Isso. Muito bem. Então, basicamente, foi isso. Eu queria ter tido mais tempo para a gente ter falado mais. Só que, infelizmente, nosso tempinho não é tão grande, mas eu achei que foi bem interessante. Espero que tenha ficado mais claro do que dúvidas, né, para vocês. Às vezes a gente fala, aí às vezes pode ser que alguma coisa não tenha sido tão esclarecida. Estou tentando parar a gravação, não estou conseguindo. Meu computador está tão ruim. Mas é isso, meus amores. Eu vou ter que sair correndo para outra aula, viu? Cheiro.